Om Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyaman Asmadacharya Paryantan Vande Guru Paramparam. Om. Na última aula, eu falei sobre Varna Ashrama Vyavastha, ou o esquema Varna Ashrama, que é prescrito por nossas escrituras para a realização dos objetivos humanos, também chamados de Purushartha. E eu disse que o esquema Varna Ashrama consiste em dois esquemas. Um é conhecido como Varna Vyavastha, ou o esquema Varna, e o outro é Ashrama Vyavastha, ou o esquema Ashrama. Destes, eu lidei com o esquema Varna elaboradamente. Tão elaborado que fiquei sem tempo para lidar com Ashrama Vyavastha, ou o esquema Ashrama. Eu falei dele apenas brevemente, e eu senti que não fiz justiça a esse esquema. Portanto, hoje proponho lidar com Ashrama Vyavastha, que é um esquema muito importante desenhado pelo Shastra. E eu diria que é mais importante e ainda mais relevante do que Varna Vyavastha. Ashrama é geralmente traduzido como um estágio da vida, e toda a vida de um Vaidika, um seguidor védico, é dividida em 4 estágios, também chamados de 4 ashramas. Chatvaraha Ashrama. Você deve conhecer esses 4 estágios. Brahmachari Ashrama é o estágio de um estudante, a vida de estudante. Grihastha Ashrama é o estágio de um chefe de família, a vida de chefe de família. E depois Vanaprastha Ashrama é o estágio de um eremita, a vida de eremita. E finalmente Sannyasa Ashrama, o estágio de um sannyasi, a vida de um monge renunciante. Esses são os 4 ashramas mencionados em nosso Shastra. E qual é o significado da palavra ashrama, vista derivadamente? A palavra shramaha significa esforço. Um esforço deliberado, obstinado e bem direcionado é chamado shramaha. Aqui o esforço é uma sadhana espiritual. Portanto, shramaha significa sadhana espiritual, ou sadhana anushthanam. E ashrama refere-se a um estágio da vida em que uma pessoa pratica sadhana espiritual. Asamanthat shramaha adhyatmika sadhana anusthanam yasmin saha saptami vibhakti. Um estágio em que uma pessoa está comprometida com sadhana espiritual. Toda a vida é dividida em 4 ashramas, de acordo com as nossas escrituras. Assim, toda a vida é uma jornada espiritual. Ashrama não ocorre na fase posterior da vida. Não é um exercício pós-aposentadoria. A vida inteira é uma série de sadhanas espirituais. A única diferença é que em cada estágio, o tipo de sadhana espiritual difere. E é por isso que, de acordo com nossas escrituras, o principal objetivo e último é apenas o objetivo espiritual. Mesmo que aceitemos temporariamente Dharma, Artha e Kama como objetivos humanos, mas no fundo do coração, as escrituras não os aceitam como objetivos reais. São objetivos aparentes. Aparecem como objetivos enquanto a pessoa é imatura. E aceitando o ponto de vista de uma pessoa imatura, as escrituras falam sobre os outros 3 objetivos. Mas realmente falando, existe apenas um objetivo, e esse é o espiritual. E portanto, as escrituras projetam um estilo de vida completo, cheio de sadhanas espirituais, para a realização e o cumprimento da meta espiritual, chamada moksha. Até que ele se torne maduro, ele praticará sadhana espiritual, sem saber que é sadhana espiritual. Os Vedas prescrevem as sadhanas,
que são como pílulas revestidas de açúcar. E assim, como uma criança, ele consome o remédio, como se fosse um doce, mas dentro dele está o remédio escondido. Similarmente, as escrituras prescrevem exercícios que aparentemente são destinados a Dharma Artha Kama, mas a intenção oculta é que são sadhanas para moksha. Como em todos esses 4 estágios são prescritos exercícios para o objetivo espiritual, os 4 estágios são apenas ashramas. E qual o objetivo espiritual? Não é nada além de uma luta pela liberdade, uma luta pela liberdade interna. Nós falamos sobre liberdade econômica, liberdade política, etc. Mas a vida é uma luta pela liberdade. Ela é destinada à liberdade espiritual, também chamada de moksha. E esses 4 estágios são muito interessantes, porque estão muito próximos dos estágios pelos quais passam certos insetos, como as borboletas. Se você estuda as fases da vida de uma borboleta, você sabe. Um entomologista fala sobre isso. Primeiro é o estágio do ovo. Depois do ovo, eles saem como vermes chamados lagartas, comendo ferozmente as folhas, e após um surto de atividade, novamente se retiram para a fase de pupa. Na fase de ovo não há atividade. Na fase de pupa também não há atividade. Há uma retirada. E do estágio de pupa, elas saem como uma borboleta completa, livre para voar. Leve e livre, desfruta da liberdade. E não é só isso. Na fase borboleta apenas, é que ela é a mais atrativa. No estágio ovo é apenas um ovo. No estágio pupa você não pode ver, porque ela cobriu. No estágio lagarta, nós ficamos enjoados. Mas a borboleta é muito colorida, muito atraente, e ela goza de liberdade. Cada Jivamukta é como uma borboleta, atraente para as pessoas e sentindo-se leve na vida. E agora veremos quais são os 4 ashramas. O primeiro ashrama é Brahmachari Ashrama, a vida do aluno, ou vida educacional, comprometido com a educação. Então a questão é, qual o propósito e o conteúdo da educação? Hoje em dia, quando falamos sobre educação, queremos dizer apenas aprender certas habilidades profissionais destinadas a ganhar dinheiro. Aprender para ganhar. Então, apenas dinheiro, ganho, entretenimento, ou Artha Kama por si só, são mantidos em mente quando falamos sobre a educação hoje em dia. Qual diploma específico proporcionará o melhor emprego e o salário máximo, e se possível, trabalho mínimo? Mas esta não é a abordagem de nossas escrituras. Nossas escrituras aceitam que deve haver aprendizado de habilidades profissionais. É necessário porque temos que ganhar nosso sustento. Eu deveria me tornar Karma Brahmana, ou Karma Kshatriya, ou Karma Vaishya, ou Karma Shudra. E para a profissão adequada, tenho que adquirir conhecimentos e habilidades. Esta educação é compreendida e as escrituras aceitam. Mas de acordo com as escrituras, este é apenas um aspecto da educação. E na verdade, é apenas um aspecto secundário, que infelizmente se tornou primário atualmente. De acordo com as escrituras, o objetivo principal da educação é o refinamento de uma pessoa, a construção do caráter de uma pessoa, transformação da pessoa para que ela se integre harmoniosamente na sociedade, contribuindo para o crescimento social e individual. Através da educação, uma pessoa deve tornar-se suficientemente refinada para se enquadrar harmoniosamente na sociedade, contribuindo para o crescimento social e individual. Se uma pessoa não refinada, uma pessoa corrupta,
uma pessoa sem valor entrar na sociedade, só haverá desarmonia e problemas na sociedade. E apenas este refinamento converte um homem animalesco governado por instintos em um homem humano, um homem-homem, que é governado por modos de vida adequados. Swami Chinmayananda usa lindamente a expressão: o homem animal deveria renascer como homem-homem. Um ser humano selvagem deveria se tornar um ser humano domesticado ou culto. Só então um homem-homem pode ser convertido em um homem-deus. Você pode ter ouvido falar sobre os metais que são extraídos da terra, e quando os metais brutos são extraídos das minas, eles estão na forma bruta, chamada de minério bruto. É um metal que nunca pode ser usado por ninguém. Sem dúvida foram extraídos da terra, mas o metal só é potencialmente útil, ainda não é útil. Se esse metal tem que ser útil, ele deve ir para a fábrica e tem que passar por um conjunto de processos de refinamento, e o minério deverá ser convertido em um metal refinado. Só assim poderá ser levado para uso público. Portanto, o metal tem que passar por 2 nascimentos. O primeiro nascimento é na forma bruta, e o segundo nascimento é na fábrica, na forma refinada. Similarmente, quando nascemos de nossas mães, nosso primeiro nascimento não é refinado. É apenas uma forma potencialmente útil, e não devemos entrar na sociedade. Temos que passar por um segundo processo, chamado Gurukula Vasa, ou sistema educacional, no qual tenho que entrar para me refinar. É por isso que dizemos: todos nós deveríamos ter 2 janmas. Todos nós deveríamos nos tornar Dvijaha. Prakritha Janaha para Sanskritha Janaha. Seres humanos brutos para seres humanos cultos. O trabalho da educação é esta conversão. É por isso que em Manusmriti eles falam sobre 2 pares de pais para nós. Todos nós temos 2 pais. Os pais biológicos dão à luz os seres humanos brutos. Mathuragre atri jananam duitheyan monji bandhanat Tatrasya matha khayathri pithathu acharya uchathe. O primeiro conjunto de pais são os pais biológicos, através dos quais nasci em uma forma não refinada. Então vou ao meu acharya, ou guru, que me dá o mantra Gayatri. Gayatri representa Vidya, educação, estudo das escrituras, Shastragnanam. E este acharya é o pai, e Gayatri ou Sarasvati é a mãe. O pai guru e a mãe educação me converterão em um ser humano maduro, útil e refinado. Portanto, a educação deve incluir a educação escritural também, de acordo com as nossas escrituras. E é por isso que o próprio estágio de estudante é chamado de Brahmachari Ashrama. Brahma aqui significa as escrituras, ou o Veda. Brahma significa Vedaha. E Chari significa aquele que medita, que repousa sobre. Brahmani Vede Charathi. Charathi significa caminhar. Não caminhar fisicamente sobre os Vedas. Mentalmente, ele viaja através do ensinamento védico. Não é nada além de educação escritural. Passar por isso é Brahmachari Ashrama. E a próxima pergunta é: que tipo de educação devo receber para o refinamento da personalidade? Que tipo de educação as escrituras dão para refinar o ser humano? 3 coisas são muito importantes. A primeira coisa é que eu deveria saber muito claramente qual o objetivo final pelo qual estou me esforçando.
Imagine em uma partida de futebol. Todas as 11 pessoas sabem driblar, manter a bola com seu time, sem dar a bola para outro time. Então eles são capazes de fazer isso. 1 hora e meia e não marcam nenhum gol. De que adianta? Lembre-se, devo saber que driblar não é um fim em si mesmo. Depois de 1 hora e meia estarei totalmente cansado, mas não terei sucesso. Eu devo saber que durante toda a partida, mesmo que eu esteja segurando a bola, o meu objetivo é marcar, é atacar. Lembre-se de que toda a vida é como uma partida de futebol. Estamos lidando com tantas coisas, dinheiro, familiares, escritório, etc. Mas a questão é, para que tudo isso? Eu deveria ser claramente ensinado e informado de que o objetivo é moksha. Eu terei que me converter de homem-animal em homem-homem e em homem-deus. Este é o objetivo, e se não o conseguir, eu joguei muito bem futebol, mas o resultado é nada. E então, Yaha Atmananam Avidhitva Asman Lokaha Praithe Sa Kripanaha. E Yaha Aksharan Vidhitva Praithe Saha Eva Brahmanaha. Diz na Brihadaranyaka Upanishad. Então, o aluno deve saber que o objetivo espiritual é o objetivo final. Ele tem que ser informado. E a segunda coisa que deve existir é o conhecimento de alguma forma de culto religioso, que é geralmente conhecido como ritual. Caso contrário, pode ser chamado de culto religioso. Isso também deve ser conhecido e compreendido, porque muitas pessoas não entendem o papel e a importância do culto ou do ritual. Quero dizer a adoração física. Porque os rituais ou adoração são um dos melhores instrumentos para desenvolver disciplina. Onde quer que existam rituais religiosos ou materiais, a disciplina certamente virá. E onde quer que a disciplina esteja envolvida, os rituais virão automaticamente. Você pode ver o exército de um país. É a parte mais disciplinada do país, e eles têm um máximo de rituais. Cumprimentar é ritualístico, caminhar é ritualístico, até ficar em pé é ritualístico. Disciplina e rituais sempre andam juntos. Portanto, é necessária alguma forma de ritual para desenvolver a disciplina. E o segundo propósito é desenvolver dinamismo na vida. Porque a preguiça é a coisa mais natural para o corpo físico. Alasyamhi manushyanan sharirastho mahan ripuhu. A preguiça é inata ao corpo. E ao menos que tenhamos uma rotina física na vida, a preguiça não desaparecerá. E então, Tamoguna Nivrityarthan, o ritual físico. Se você não andar pelos templos, será forçado a caminhar na praia. Se você não fazer Surya Namaskara em casa ou no templo, você tem que ir à academia fazer isso. Você precisa de rituais. Pode ser academia ou Surya Namaskara. Ou pode ser Pradakshinam ou caminhada. Você muda o nome. Mas é necessário uma rotina fisicalizada chamada rituais. Portanto, a disciplina, dinamismo e também a devoção ao Senhor só podem ser desenvolvidos através da expressão física. Porque a devoção é um sentimento mental interior, como qualquer outra emoção. E como você pode expressar alguma emoção? A emoção ou os sentimentos são invisíveis. Se eu amar uma pessoa, é puramente um sentimento, e eu terei que expressá-lo para que a outra pessoa saiba. E a expressão deve ser ou verbalização, ou fisicalização, ou ambas.
Qualquer emoção pode ser expressa apenas por verbalização e fisicalização. Portanto, o que você deve fazer? Dizer constantemente, eu te amo, eu te amo. Essas coisas novas estão chegando por aqui. Querido, sim, sim. O jeito americano está chegando aqui. Isso é verbalização. E não apenas você verbaliza. Em intervalos regulares, você tem que dar presentes. Então, dar um presente é uma expressão física. Apertar a mão é uma expressão física. Saudar a bandeira é uma expressão física. É por isso que estão falando de uma linguagem corporal, que nós não falávamos antes. E por que somos capazes de falar sobre linguagem corporal? Porque o corpo também tem uma linguagem, sua própria linguagem de comunicação, sejam para emoções positivas ou emoções negativas, como o medo, etc. E não só esta expressão irá revelar a minha emoção, esta expressão irá nutrir a emoção também. Então, a expressão não é apenas o efeito da emoção, mas a expressão pode nutrir a emoção. Portanto, cada expressão é causa e consequência da emoção. E assim, quando faço puja, estou expressando minha devoção. Não estou apenas expressando minha devoção. Através da puja, também estou nutrindo minha devoção. E, portanto, nosso relacionamento com o Senhor é mantido vivo e nutrido ao longo da vida. Porque, em última análise, as Escrituras vão nos ensinar que a única relação permanente é a relação com Deus. Todas as relações humanas, por mais que você alimente cuidadosamente, elas terminarão um dia. Se existe uma relação permanente, esta é com Deus. Portanto, essa relação de reverência e devoção deve ser mantida viva e deve ser nutrida. E assim também a adoração física e verbalizada, também chamadas de Stotram e Puja. Stotram é a devoção verbalizada e Puja é a devoção física. E então, a educação deve me ensinar qual é o objetivo? A educação deve me ensinar a importância da adoração e, finalmente, a educação deve me ensinar os valores importantes da vida, que são constantes e que nunca podem ser mudados. Eles são os constantes e eternos da criação, que não podemos comprometer de forma alguma. Nós temos que ajustar a nossa vida de acordo com os valores. Os valores não podem ser ajustados para adequar-se à nossa vida. Existe um livro popular que todos os gerentes, executivos e chefes de empresas leem. 7 hábitos de pessoas eficazes, ou algo assim. Há uma bela história nesse livro. Parece que uma pessoa estava indo de navio. Ele era o capitão do navio, e o navio estava se movendo no oceano. Era uma viagem agradável. Haviam luzes brilhantes no navio. E enquanto ele viajava, viu outra luz distante. E ele descobriu que a luz estava na mesma direção de seu movimento. E então ele achou que havia outro navio e que estávamos em rota de colisão. Naturalmente, ninguém quer que aconteça uma colisão. E, portanto, o curso do navio tem que ser alterado. De qual navio? De qualquer navio. Ou este navio deve mudar o rumo, ou o outro navio deve mudar de rumo. E essa pessoa é o capitão, e seu navio é muito poderoso. É um navio do exército, um grande destruidor. Então o seu ego não permitirá que ele mude o curso. É um problema de ego. Então, ele mandou uma mensagem. Por favor, mude de rumo. Depois de algum tempo, ele recebeu uma mensagem. Por favor, mude de rumo. O ego. Então ele ficou louco. Mandou outra mensagem.
Eu estou ordenando que você mude de rumo. E a partir daí chegou uma resposta. Eu estou ordenando que você mude de rumo. Ele disse, eu sou o capitão do navio destruidor que comanda você. Mude de curso. Ele deu a terceira mensagem. E então ele recebeu a terceira resposta. Eu sou o controlador do farol. Mude o curso. Então, o que aconteceu com o ego? Ele sabia que o que é permanente e estacionário não pode mudar. Tenho que aprender a me ajustar e mudar. Portanto, lembre-se do Dharma. O Dharma é o farol. É Shashwata Dharma, Sanatana Dharma. Eles são valores eternos. Eu deveria entendê-los, deveria assimilá-los, e deveria saber que não posso comprometê-los sem prejudicar minha saúde física, emocional e intelectual. Portanto, na educação, eu deveria conhecer o objetivo, deveria conhecer o valor da adoração física e também deveria conhecer os valores da vida. E depois de passar por esses 3 estágios, serei um ser humano refinado. Eu não sou mais uma ameaça para a sociedade. E agora, iremos para o segundo ashrama. O segundo ashrama é Grihastha Ashrama. Eu considero os 2 primeiros ashramas muito importantes. Grihastha Ashrama, ou vida familiar, é o próximo ashrama, que é extremamente importante. É relevante e é vivo até atualmente. E de acordo com as escrituras, a vida familiar é primariamente uma instituição religiosa, santificada por meio de um processo ou cerimônia religiosa, e destinada principalmente à vida religiosa. Então, a vida familiar é uma instituição religiosa formada por uma cerimônia religiosa e destinada apenas a fins religiosos. Os propósitos materialistas são produtos incidentais. Esta é a nossa abordagem para a vida familiar. Se pensarmos que os objetivos materiais, como segurança, prazer ou conforto, são os objetivos principais, então essa vida familiar tornar-se-á instável, ou em breve se tornará irrelevante. E é por isso que a ênfase religiosa está diminuindo agora, está se diluindo. Você pode ver que as famílias estão se tornando instáveis, e em muitas outras sociedades, a própria relevância da vida familiar como instituição está sendo questionada. Porque quando você olha para a família de um ângulo puramente materialista, você terá uma imagem totalmente diferente. E é isso que está acontecendo atualmente. Por exemplo, tem essas pessoas na libertação das mulheres. Não interprete errado, só estou pensando alto. Elas dizem que quando você olha na família tradicional, a mulher é fortemente dependente, especialmente economicamente dependente. E ela não é empoderada. Essa é a nova palavra. Ela não é empoderada para realizar suas aspirações pessoais. As aspirações não significam moksha. Aspirações significa desejos de artha e kama. Portanto, agora dizem que as mulheres também devem tornar-se economicamente independentes e empoderadas. E atualmente as mulheres também são independentes. Economicamente independentes e são empoderadas. Eles também querem que as crianças sejam independentes e empoderadas. E também estão se preparando para isso. Na verdade, uma menina estava me perguntando outro dia: Swamiji, meus pais não estão me permitindo fazer o que eu quero. Posso simplesmente violar seus comandos e ir a qualquer lugar que eu queira estudar? Então eu disse: você tem que seguir o desejo deles. E então ela disse: Swamiji, isso é apenas até os 18 anos. Depois que eu me tornar de maior, Swamiji, não serei legalmente livre para fazer o que eu quiser? E a mãe está sentada perto. Então, só por diversão, eu perguntei:
Suponha que eles se recusem a lhe dar dinheiro. O que você fará? E ela disse: Somedi, eu sei que tenho algum dinheiro no banco depositado em meu nome. Portanto, tenho o direito de gastar o dinheiro da maneira que eu quero. E essa menina tem 16 ou 17 anos e diz: Eu estou esperando para completar 18 anos. E então, as crianças estão se tornando economicamente independentes e empoderadas. E quanto aos idosos? Outro dia ouvi uma entrevista, alguém estava perguntando: qual é a solução para a dependência econômica dos idosos? E a pessoa aconselhava: enquanto você estiver empregado, você deve economizar. E nunca dê o seu dinheiro a ninguém, incluindo os seus próprios filhos, porque é arriscado. Você não sabe se depois eles vão te dar ou não. Então, se você quiser dar alguma coisa, dê 5 ou 10 rúpias, dê algo, mas mantenha sua independência econômica. E se você tem propriedades, nunca dê a propriedade aos filhos. Deixe-a ser dada somente após a morte. Portanto, eles estão falando sobre o empoderamento econômico de esposas, maridos, filhos e pais idosos. E agora temos uma sociedade na qual todos eles são economicamente empoderados para suprir o seu Artha Kama. E uma vez suprido, surge a questão básica: por que deveríamos viver juntos? Porque ninguém depende de ninguém? Ninguém precisa do outro, e por isso o próprio propósito de viver junto é questionado. E se você diz, é porque gostamos uns dos outros? Infelizmente, os gostos e desgostos humanos mudam constantemente, e especialmente em uma sociedade consumista. A filosofia é nunca manter algo por muito tempo. Por quanto tempo você vai ficar com esse Fiat antigo? Existem outros modelos mais novos. Até quando vai ficar com esse antigo? Você tem que mudar. Essa é a informação que recebemos. E como estamos aprendendo isso, queremos atender a nossa mente inconstante e entretida. Então surge a questão: por quanto tempo uma pessoa pode amar? Amar o esposo, o marido, os filhos? Como a mente muda, até mesmo viver com uma pessoa se torna sem sentido. E então as pessoas param de viver juntos. Ou mesmo se moram juntos, será como uma vida de albergue. Não haverá interação. Todos estão ocupados perseguindo seus próprios objetivos de forma independente. Não há coesão religiosa, mas eles têm um ditado: uma família que reza unida permanece unida. Já não existe tal coisa. Pelo menos antes, assistir TV unia as pessoas, quando havia apenas um canal. Mas agora temos muitas opções com a internet. Então você tem a sua TV e eu tenho a minha TV. Você assiste no seu quarto e eu assistirei no meu quarto. Cada um tem o seu quarto, porque é economicamente independente. E se alguém quiser comandar, qual será a ameaça? Eu vou embora. Enquanto os propósitos materialistas forem mantidos em mente, a família será instável ou a instituição familiar se tornará irrelevante. Portanto, as escrituras dizem que a religião é o propósito principal do Grihastha Ashrama. É por isso que Grihasthaha, Grihei Hishtathei, ligado à casa. E uma vez que essa atitude surge, o vínculo familiar é visto como um vínculo sagrado, causado pelo próprio Deus. É por isso que temos o ditado: casamentos são feitos no céu. E o que isso significa? O vínculo é um vínculo sagrado determinado pela vontade de Deus. Então somente Deus tem o direito de desmantelar o vínculo. Deus trouxe o vínculo e somente Deus tem o direito de remover o vínculo. Somente com tal atitude a família será estável. E somente em uma família estável, uma pessoa pode desenvolver virtudes importantes, como a tolerância.
Tais situações forçadas são necessárias para a transformação. Titiksha, tolerância, acomodação, perdão, confiança, todas são virtudes importantes que só podem ser desenvolvidas em uma família estável. E alguém me disse que em alguns países ocidentais, quando tem candidaturas a emprego, eles veem se uma pessoa vive com a esposa há muito tempo. Consideram isso como uma qualificação importante, porque essa é uma pessoa que se ajusta, que perdoa, que tem resistência. Caso contrário, se essa pessoa tiver na 7ª ou 8ª esposa, então a empresa também será assim, apenas como uma esposa. Ele continuará mudando. Então, para uma família estável, é necessário sacrifício, titiksha, etc. E, finalmente, uma família estável é necessária para criar filhos emocionalmente saudáveis. Uma família estável é necessária para criar filhos emocionalmente saudáveis. Descobriram que onde quer que a família seja instável, há desarmonia e antipatia. E as crianças sentem a desarmonia. Portanto, Grihastha Ashrama é extremamente importante para mim e para a próxima geração. Isto é Grihastha Ashrama. E então o próximo Ashrama é Vanaprastha. Vanaprastha Ashrama é um período de treinamento para retirada gradual. Porque se você estudar o nosso próprio corpo físico, verá que ele atinge um pico de atividade. Há um gráfico. Ele atinge o pico, e à medida que envelhecemos, o corpo físico não consegue entrar em atividades externas. O corpo físico se retrai, e se não houver tensão, a mente também deve aprender a se retirar gradualmente. Caso contrário, você encontrará tensão na personalidade, porque a mente é muito ativa, mas o corpo físico não é capaz de implementar. Eu quero levantar rápido, mas o corpo físico não responde. O andar é lento. Sentar e levantar é um projeto. E todas as suas faculdades são lentas ou duvidosas. Portanto, no geral em si, você entra e se retira. E a mente também deve aprender nivritti, aprender a desfrutar da reclusão, porque todos os outros estão ocupados. Antharmukhatvan. Aprender a ir para dentro, introspecção. Na verdade, este é um período de treinamento para o autoconhecimento, voltar-se para o ser. Já aprendi o suficiente sobre o mundo. Deixe-me apreciar a vida com o conhecimento de mim mesmo. Portanto, o estágio de Vanaprastha é um estágio de treinamento, introversão, reclusão, recolhimento. Em uma entrevista, uma pessoa estava me contando que a menos que o aposentado se prepare para essa aposentadoria, de diferentes maneiras, porque sua importância diminui na sociedade, e na família ele não é mais produtivo. Antes ele fazia grandes trabalhos, e agora a esposa pede para ele lavar, secar as roupas. Ele trabalhava com a internet, e agora é solicitado a secar e lavar roupas. E ele disse que é necessário aprender a aceitar esses trabalhos, sem desenvolver complexos. Brincar com seus netos, isso é uma preparação. E disse que parece que uma pessoa morreu pela falta dessa preparação. E quando o médico foi questionado sobre qual era a causa, ele disse: síndrome da aposentadoria. Uma experiência tremendamente traumática. Portanto, que Vanaprastha seja a preparação para Sannyasa Ashrama, que é a segunda educação. Sannyasa Ashrama é a educação espiritual. Brahmacharya Ashrama era a educação de valores, Dharma-jnanam. E Sannyasa Ashrama, com uma mente introvertida, vivendo em reclusão, se as outras pessoas me rejeitarem, é muito conveniente. Posso ouvir as aulas de Vedanta. Se eles não falam comigo, posso passar o tempo estudando.
Então, Vanaprastha Ashrama é aprender a introversão. E Sannyasa Ashrama é educação. Literalmente, Vanaprastha significa aquele que vive em reclusão. Vananam samohaha vanam vanai prakarshena tishtanti iti vanaprastha. Grihastha é grihei tishtanti iter grihastha. Não é grahastha. Grahastha significa planeta. Griham significa casa. E Vanaprastha significa aquele que vive em uma reclusão relativa, um isolamento relativo. Na própria família, ele é recolhido, não interfere na vida dos filhos, não decide o que fazer, aonde eles vão, o que eles vão comer, etc. Ele os deixa em paz. E Sannyasa literalmente significa desistir de tudo. Renúncia a tudo, e principalmente renúncia à sua ignorância e ego. É a renúncia da sua auto-ignorância e do ego. Renúncia pela qual você está mentalmente preparado para perder qualquer coisa na vida. Porque Yamadharmaraja virá. Ele vai levar tudo, inclusive o seu corpo. Portanto, antes que Yama ameace, eu estou pronto para entregar tudo em uma bandeja. E então, isto é Sannyasa Ashrama. Assim, quer uma pessoa passe fisicamente por todos os estágios ou não, ele deveria passar mentalmente por todos os 4 estágios. E Sannyasa, em uma forma ritualística, é chamada de Ashrama Sannyasa, em que uma pessoa renuncia fisicamente a tudo. Mas se alguém vai renunciar fisicamente ou não, deve-se desenvolver mentalmente o desapego de tudo, para que esteja pronto para o autoconhecimento. Estes são os 4 ashramas, pelos quais todo ser humano que segue a tradição escritural deve passar. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.